Olá, muito bom dia! Estamos de volta com o nosso Conheça Goiás, estamos de volta com o nosso Sala de Visita. É bom saber que nós estamos na companhia de pessoas especiais como você. Você aí na sua casa, no conforto do seu sofá, assistindo o nosso programa, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque nós preparamos um programa recheado de muitas novidades, de imagens maravilhosas. Nós vamos viajar pelo nosso estado, mas nós vamos também tratar de assuntos importantes. E hoje, no nosso Sala de Visita, nós estamos aqui com o nosso convidado, o Tenente Coronel Monteiro, ele que é do Corpo de Bombeiro, e ele vai falar para nós aqui da operação de combate aos incêndios, às queimadas que estão proliferando aí pelo nosso estado afora, trazendo enormes prejuízos aí para o nosso bioma. E é com ele que nós vamos falar daqui a pouco no nosso programa. Portanto, você que está nos assistindo, continue conosco, porque eu tenho certeza que é um assunto que nos interessa e nos interessa muito. Já está conosco aqui, na realidade, o Tenente Coronel Monteiro. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Sala de Visita. Muito bom dia, Coronel. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos frente ao senhor e frente aos nossos telespectadores, podendo esclarecer um pouco mais sobre essa operação, que é a Operação Cerrado Vivo, e muito agradecido pelo convite. Nós aqui ficamos lisonjeados com sua presença, ter dispensado um tempo para falar conosco, falar com os nossos telespectadores, porque esse assunto nos interessa muito. Além das queimadas trazer enormes prejuízos aí para a nossa fauna, não é? Traz prejuízo para a saúde também, né? O clima já está seco, esse período é mais propício para a proliferação de incêndios, e ainda tem os incêndios criminosos. Tem os incêndios que isso acontecem por acidente ou de formas involuntárias, mas também tem os incêndios criminosos, e é esse que traz muito mais preocupação para o Corpo de Bombeiro. Esses incêndios, a gente tem a nossa estatística e a maioria desses incêndios são provocados. Cerca de 90% desses incêndios acontecem na área urbana e mais de 90% novamente desses incêndios de área urbana são provocados por ações humanas. Agora está me dizendo que essa operação ela ocorre não só agora, nesse período de estiagem, mas ocorre durante os 12 meses. Intensifica-se agora por conta da natureza do clima, isso favorece? Essa operação ela ocorre pelos 12 meses do ano. No período anterior a esse, no período chuvoso, no período pré-estiagem, a gente faz a conscientização das pessoas, palestras, formação de brigada, até mesmo uma reciclagem e atualização do nosso efetivo. E agora, nesse período de julho até meados de novembro, a gente chama de fase crítica. É onde as pessoas veem efetivamente o Corpo de Bombeiros atuando no combate ao incêndio em vegetação. Agora está me dizendo que faz uma campanha. Há uma ampla divulgação de conscientização do cidadão com relação às penalidades, o que esse incêndio traz de prejuízo para a fauna, para a flora, para o bioma de um modo geral, para as pessoas de um modo geral. O Corpo de Bombeiro, o governo do estado, em parceria com os órgãos afins, faz um trabalho de divulgação a contento? Sim, a gente trabalha com as escolas, com as entidades públicas e privadas já organizadas, né, e até mesmo a gente deixa um alerta para as pessoas que nós estamos em aberto a temporada de formação de brigadas. Aquela pessoa que tem a sua empresa, a sua fazenda, que queira formar uma brigada de combate a incêndio em vegetação, que pode procurar diretamente o Corpo de Bombeiros Militar mais próximo e agendar uma data para que seja formada essa brigada de incêndio, de combate a incêndio florestal. Olha que maravilha, o Corpo de Bombeiro. Há uma demanda nesse sentido? O Corpo de Bombeiro atende essa demanda, ou seja, há uma procura, na realidade, para a formação dessa brigada voluntária, por assim dizer? Sim, as pessoas normalmente nos outros anos já têm procurado, algumas já têm procurado repetitivamente, porque às vezes trocam funcionário, troca outro, precisa de fazer alguma atualização. E a gente aproveita canais de comunicação como esse seu, que é um canal muito importante, para a gente poder estar divulgando também essa oportunidade que a gente dá para as pessoas poderem melhorar aí esse atendimento. Agora, isso é uma forma que o Corpo de Bombeiro está encontrando para resolver um déficit de pessoal
Ou seja, quanto mais voluntários nessa área, vai suprir uma deficiência. O Corpo de Bombeiro tem deficiência de pessoal, como o exemplo da Polícia Militar, na Polícia Civil, que constantemente estão reclamando de um déficit de homens para combater a criminalidade em todos os sentidos? Olha, todo incêndio ele começa com um pequeno fogo. Se a gente tem ali uma brigada de incêndio que já faz ali esse combate mais efetivamente com um tempo menor, a probabilidade de a gente acontecer um acidente, ele decresce bastante, né? O Corpo de Bombeiros está presente em todo o estado de Goiás, está bem representado, bem distribuído, né? Obviamente que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas através de parcerias como essa, através do meio público e privado, de combate a incêndio florestal, através da conscientização das pessoas, a gente tem conseguido diminuir um pouco essa quantidade e o tempo-resposta. Outra novidade que nós temos também é o georreferenciamento. Uma novidade para essa operação Cerrado Vivo 2016 é que nós enviamos para a Universidade Federal de Goiás várias pessoas, entre civis e militares, para serem aprimorados no geoprocessamento. Um programa chamado ArcGIS, onde a gente coloca os dados que nós temos, horário, local, exatamente naquele ponto ali do mapa. Isso em tempo real? Em tempo real. Nós conseguimos colocar em tempo real e conseguimos fazer um histórico daquilo ali. O tempo real ele auxilia na tomada de decisão imediata. E o tempo anterior a gente consegue prever com um certo grau de proximidade aonde pode acontecer esse incêndio, onde pode acontecer esse acidente. Com isso, a gente pega o nosso efetivo, a gente coloca no lugar certo, na hora certa, para a gente poder dar uma resposta de maneira um pouco melhor. Agora, quando se trata de incêndio, claro que tudo é emergencial e exige rapidez na resposta. Efetivamente, quando se percebe que há um foco de incêndio, o que é essa resposta imediata? O que o senhor entende por resposta imediata? Essa resposta imediata, a pessoa telefona para o Corpo de Bombeiros 193, que está à disposição da população. A guarnição desloca imediatamente e já é feito um primeiro combate. A pessoa nota ali, o militar que está à frente nota, olha, nós precisamos de maior ajuda, de mais gente, a gente vai acumulando as pessoas ou então a gente já resolve o problema por aquilo ali. Então, esse é a nossa atuação imediata. Muito bem, Coronel, muito bom falar desse assunto. Tanto é verdade que nós temos um telespectador, o Hugo César. O Hugo César, que ele formulou uma pergunta e ele quer saber do senhor. E nós vamos então responder o nosso telespectador. Sabemos que todas as queimadas, elas são prejudiciais ao meio ambiente. O que a população ela pode fazer caso ela veja algum foco de incêndio? Hugo César, muito obrigado pela sua pergunta. Com a palavra, Tenente Coronel Monteiro. Hugo César, a gente pode tomar algumas providências. Primeiro que você pode denunciar essa ocorrência para a Delegacia de Meio Ambiente. Você encontra o telefone da Delegacia de Meio Ambiente no site da Secretaria de Segurança Pública e você também pode ajudar essa Delegacia de Meio Ambiente tirando fotografias e enviando também para esse mesmo site. Hugo César, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que dê uma resposta contente e pode auxiliar você e quem está nos assistindo também a fazer as denúncias. Aqui no nosso visor, aqui embaixo, você tem o telefone que você pode entrar em contato aí com o Corpo de Bombeiro para fazer a denúncia. Afinal de contas, todos nós temos que estar unidos para combater qualquer espécie de crime, especialmente esse crime de queimadas que traz, como eu disse anteriormente, enormes prejuízos. Falar em enormes prejuízos, deve ser muito comum o Corpo de Bombeiro, Coronel, encontrar animais que são vítimas dessas queimadas indiscriminadas e criminosas. Sim, é bastante comum e a gente procura equilibrar um pouco a situação. O ser humano, o nosso cerrado, ele tem muita ação do ser humano, muita intervenção humana através de plantações, através de pastagens. Então, esses animais muitas vezes não têm a chance de poder ter um corredor para poder sair. Quando a gente combate esse incêndio florestal, a gente está dando uma oportunidade para esses animais de ter uma sobrevida um pouco maior, né? A gente percebe muitas vezes que animais grandes, animais pequenos,
são vítimas, até vítimas fatais. Esses animais que são vítimas não fatais, eles são encaminhados para os CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais, são reabilitados e são colocados de volta na sua flora. Agora, apesar de que o Corpo de Bombeiro faz esse trabalho de conscientização, de mídia, de publicidade, de orientação aí para os fazendeiros, né? Certamente com esse georreferenciamento que o Corpo de Bombeiro tem, já pode identificar quais são as regiões e quais são as áreas que têm efetivamente reincidência de focos de incêndio. Falta um trabalho ainda de fiscalização, há uma repreensão, porque o ser humano, ele normalmente, ele se conscientiza quando dói no bolso, às vezes quando é multado, quando é penalizado. O Corpo de Bombeiro tem um retrato disso. Há efetivos para o trabalho de punição ou de fiscalização àqueles que insistem em cometer esse crime? Esse trabalho de punição e de fiscalização, ele fica mais afeto às secretarias municipais e estadual de meio ambiente. Mas há uma integração com o Corpo de Bombeiro? Sim, há uma integração. A gente passa para esse pessoal essas áreas que estão sendo queimadas. Através do registro do CAR, né, o registro das áreas rurais, a gente consegue detectar quem é o dono daquela terra. Mesmo que a pessoa não tenha colocado aquele incêndio, ela é responsável. Tanto na área urbana quanto na área rural, nós temos ali o dono, do proprietário daquele lote, daquela fazenda, daquela chácara, ela se torna responsável, né, diretamente ou indiretamente por aquele incêndio, mesmo que ela não tenha sido colocada aquele incêndio. Então, através do georreferenciamento, a gente está trabalhando com esse pessoal para a gente poder estar notificando essas pessoas. Agora, o Corpo de Bombeiro tem um poder de polícia. Quando o Corpo de Bombeiro flagra alguém, um incêndio criminoso, qual que é a atitude do Corpo de Bombeiro? O Corpo de Bombeiros, ele pega a pessoa e encaminha para a delegacia da Polícia Civil mais próxima para que seja feita autuação ou de flagrante ou então que seja aberto um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo ele é enviado para o juiz e é colocado ali uma multa a depender dos crimes que foram auferidos ali, e a multa varia de R$50 a 50 milhões de reais. É uma multa pesada, geralmente são multas muito pesadas e a gente até conclama as pessoas que não infiram muito nessa lei porque ela tem sido bastante efetiva. Olha, eu chamo a sua atenção para essa fala aqui do Tenente Coronel, que é com relação ao período de estiagem. E é muito importante que nós mudamos o nosso comportamento, principalmente para você que tem o hábito aí de limpeza, que pega aí o seu lixo, pega as folhas que caem da árvore do seu jardim e você, para consumir com aquilo, coloca fogo. Isso traz enormes prejuízos para as pessoas que estão aí na sua vizinhança e para toda a sua comunidade. Então, por favor, não seja tentado a ficar colocando fogo aí no quintal, nas folhas secas. Acondiciona isso num saco plástico, num saco de lixo e depois isso vai virar matéria orgânica, vai virar adubo e você não vai prejudicar a respiração das crianças, dos idosos, nem tampouco a sua, tá bom? O Conheça Goiás, o programa Sala de Visita, quer contar com a sua cooperação. Se você fazia isso, por favor, não faça mais, que você está trazendo enormes benefícios para a sua comunidade. Tenente Coronel Monteiro, enorme prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no quadro Sala de Visita, você trazendo essas informações. Gostaria de dar um último recado aos nossos telespectadores. Por favor, nosso tempo se vai, a conversa é muito boa e o tempo já se foi. E é um prazer tê-los aqui em outras oportunidades. Nós que agradecemos a diferença, realmente o tempo passa muito rápido aqui, a conversa é bastante produtiva e a gente quer deixar um último recado para a população. Que os donos de lote, ou de fazenda, ou de chácara, são responsáveis por aquilo que acontece dentro da sua propriedade. Mesmo que venha uma outra pessoa e coloque fogo na sua propriedade, a pessoa ainda assim continua sendo responsável ou corresponsável, colaborando diretamente ou indiretamente. A gente pede para as pessoas que tenham conscientização, que façam o acero necessário, que façam a roçagem necessária, no caso das cidades, para que evite essa queimada. Justamente para a gente preservar o meio ambiente, para a gente preservar o convívio que nós temos entre nós, os seres humanos.
Muito bem, o acero que ele se refere é a limpeza realmente ali da sua cerca, da demarcação do seu território. Então isso é obrigação de todos nós fazermos. Você que está assistindo, que é dono de propriedade também, por favor, faça a limpeza aí da demarcação do seu território, que você vai evitar de ter incêndio também na sua propriedade e vai evitar ter enormes prejuízos econômicos e prejuízo social que o fogo acaba causando. O Corpo de Bombeiro tem do nosso programa e tem de todos nós toda a admiração, todo o respeito pelos relevantes serviços que o Corpo de Bombeiro presta à nossa sociedade. A toda essa corporação, o nosso carinho, o nosso cumprimento, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui, mas o programa Conheça Goiás não para. Continue com a gente, não saia daí, porque vocês vão se encantar. Nós vamos levar vocês para conhecer um lugar do nosso estado, porque o Conheça Goiás é isso, é fazer você conhecer Goiás sem sair de casa.